Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Norberto. Sejam bem-vindos à nossa casa. Felicidade é o orixá. Vocês conseguem fazer essa correlação? Se não fosse Exu, aquela hélice não estaria se movimentando. O condutor, o mensageiro. E assim é em tudo, gente. A luz das estrelas, a luz do sol, a folha balançando na árvore, o movimento das marés, a rotação da Terra, translação, rotação, o movimento dos planetas, a expansão das galáxias, tudo está correlacionado com esse grande mensageiro, essa grande energia, esse aspecto divino, um desdobramento de Lutumari, de Deus, o Criador, que é Exu. Isso é parte mais do esoterismo, de Exu. Vamos entrar mais no aspecto assim mais no nosso dia a dia, e aí eu faço a correlação. Exu é opositor a Deus? Se ele foi o primeiro orixá criado, o ordenador do sistema cósmico, para que os demais orixás consigam se expressar nas primeiras formas criadas, ele é contrário a Deus, opositor a Deus? Não. Então, na cosmovisão de origem, na cosmogonia nagô-urubana que veio para o Brasil, os antigos babalaôs, pais de segredo, que vieram nos navios negreiros e trouxeram esse saber como escravos, e que esse saber está vivo no Brasil, mais vivo do que em Nigéria, que hoje seria o país de origem. Para eles não existe o diabo, não existe Lúcifer, não existe o demônio, não existe oposição a Deus. Por que então Exu é demonizado? Por que na Igreja Universal Exu é do inferno, é das labaredas, é isso e aquilo? Porque os primeiros tradutores eram católicos, ou presbíteros católicos, e traduziram dos registros de Fá, não encontraram uma nomenclatura adequada. Eles viram lá Exu, que era o culto à prosperidade, à abundância, onde muitas vezes na entrada da tribo tinha um falo, um pênis, simbolizando reprodução, abundância, prosperidade. Precisava-se mais braços para trabalhar na lavoura de quiabo, de inhame, para criar, para plantar. Quanto mais braços, mais próspera era aquela comunidade. Então esses sacerdotes católicos, olha, um pênis é sexo, sexo é do diabo, isso é coisa ruim. Tem algum homem aqui que nasceu sem pênis? Ou alguma mulher sem vagina? Mas quem é que criou a mulher com vagina, o homem com pênis? Quem é que nos botou nesse corpo, numa dualidade masculino e feminino? Por que precisa um intercurso sexual para ser gerado um novo corpo e o espírito reencarnar? Como é que pode isso ser opositor a Deus? Ser demonizado? Então nós precisamos nos liberar desse atavismo que está no nosso inconsciente. Porque tem pessoas ainda que acreditam nisso. Que Exu está com tridente, com uma capa, tem chifrinho, igual o diabo judaico-cristão, cheio de labareda, espetando as pessoas. Não tem nada a ver com Exu. Você chega para um nagô, você chega para um africano, ele não sabe o que é isso. Ele desconhece isso aí. Porque não faz parte da cosmovisão de origem. Vocês entenderam isso? Então, um grande processo nosso de aculturação. O que é isso? Uma cultura predominante, católica, em conluio com o Estado, com a monarquia, dominando outra cultura. Então nós tínhamos que aculturar o saber, esse saber, dominar esse saber, e baseado em quê? Numa encíclica papal. Negro tinha que ir para o inferno. Era melhor ele ser escravo e ser catequizado, porque ele tinha chance de ir para o céu, porque ele não tinha alma, assim como o índio. Então, se não fosse, eu não estou aqui criando uma polêmica, mas esses são fatos históricos. Se não fosse a conivência do catolicismo, nós não teríamos tido o processo escravista que houve no Brasil. Nós não teríamos
tido o genocídio que tivemos com os índios, porque eram considerados sem alma. Vocês imaginam a encíclica papal dizendo isso, gente? Terrível! E nós estamos ainda hoje com esse manancial kármico no nosso inconsciente coletivo. Tanto é que eu vou numa flora, aqui na Cis Brasil, em qualquer lugar, e eu vou ver imagem de Exu com capa, tridente, demonizado, parecendo o diabo católico, que não tem nada a ver. Então, primeiro conceito que eu quero trabalhar na noite de hoje, uma sessão de Exu. Vamos tocar para Exu, vamos tocar para Pombogira, vamos louvar Exu, e vocês vão passar lá no aconselhamento com Exu. Primeiro, Exu não é opositor às leis divinas. Exu não é opositor. Ah, mas dizem que Exu é ambíguo. Ele joga uma pedra para o alto ontem e ela cai amanhã na minha cabeça. Exu vai no mercado com uma peneira, bota o azeite e o azeite não cai na peneira. Você não sabe o que vai esperar de Exu. Não. É porque nós temos a noção de uma vida. Exu não vai deixar a pedra cair na nossa cabeça se nós não atiramos ela para o alto em encarnação passada. Sabe? Você joga para o alto, quando a coisa cai na tua cabeça, assim, o que aconteceu? Deu tudo errado, o que eu fiz? Gente, nós estamos num processo contínuo de uma matemática cósmica, causa e efeito, ação e reação, o tempo todo. E Exu atua. Ele atua nesse limite. Ele é o comunicador, ele é o Senhor das passagens, ele é o Senhor dos caminhos, nesse limite. Causa, efeito, ação e reação, causa, efeito, ação e reação, o tempo todo. Exu é o grande ordenador do sistema cósmico. Exu é o guardião da casa de Oxalá, da ética e da moral de Oxalá. Tem um mito que fala sobre isso. Exu te dá um porrete na cabeça se tu ferir a ética moral da casa de Oxalá. Isso é muito profundo. Se vocês entenderem isso, se vocês pegar a mitologia de origem, pegar esse Tanifá, que fala de Exu na casa de Oxalá, que ele ficou 16 anos para aprender como Oxalá fabricava os corpos, os bonequinhos de barro para nós reencarnar. Ele aprendeu e Oxalá, depois de 16 anos, deu para ele o poder da encruzilhada e disse: Exu, vigia a porta de entrada da minha casa. Nós estamos com a portão de entrada ali aberto até agora. Não, eu só vou fechar a porta de entrada no final da palestra. Porque se essa casa é uma casa de Umbanda e ela zela pela lei divina e pelo sistema ético e moral de Oxalá, Exu está lá naquela porta de entrada. Porque Exu é o guardião da casa de Oxalá. Então, todo o ato, toda a iniciativa, todo o rito, toda a magia, todo o processo mediúnico que fere a ética e a moral de Oxalá, não tem atuação de Exu. Ao contrário, Exu vai dar com o egó dele na cabeça para botar no lugar. É isso que as pessoas botam os pés pelas mãos. Falta de conhecimento, não conhecem a cosmovisão de origem, acreditam no que falam. Gente, Exu é do bem. Nós não seríamos nada aqui nessa terreira se não fosse Exu. É ele que segura para nós. Então, aí, primeiro tem que perder o medo de Exu. Tem pessoas que falam de Exu, já dá um desconforto, ela começa e fica toda nervosa, sabe? Não tem errada com Exu, desde que você esteja respeitando a ética moral da casa de Oxalá. Ah, mas qual é a ética moral da casa? Bom, aí nós temos que realmente buscar o que é ético e o que é moral. Bom, não vou conseguir te esclarecer isso todo, porque são anos e anos, né, para a gente conseguir se aprofundar nisso aí. Então, gente, quando a gente chega numa casa qualquer de religião, tá? E essa casa tem desorganização, falta de disciplina, falta de moral, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, Exu galhofeiro,
Ele só faz a coisa por dinheiro, doa quem doer, né? Ele quer impressionar. Desorganização, vaidade, concupiscência, sensualidade, né? Aproveitamento, desrespeito ético e moral com aqueles que vão lá. Exu não está atuando ali. O guardião da casa de Oxalá não está atuando ali. Você pode atribuir isso a Exu, mas Exu não está atuando ali, porque é contraditório à atividade e fim de Exu, que é guardar e zelar pela ética moral da casa de Oxalá, além de ser o grande organizador do sistema cósmico. Vou falar aqui dois, rapidamente, para mim não me estender mais. Eu vou ler um texto para vocês do livro. Os próximos 10 minutos, eu prometo, a gente encerra, que fala de dois epítetos ou duas qualidades de Exu: Senhor dos caminhos e Odara, ou seja, Odara benevolente e condescendente. Odara é aquele que leva os nossos pedidos até os pés de Olodumare. É o grande mensageiro que leva os nossos pedidos e retorna com as resoluções, né, que vão determinar os nossos caminhos de saúde, de equilíbrio, de abundância, de prosperidade. Exu é caminho aberto para a abundância, para a prosperidade, para a saúde, desde que isso não queira dizer a doença do outro, a escassez do outro, a pobreza do outro. Aí não. O Exu, ele sempre vai ficar a favor do mais fraco, do mais pobre, do mais doente, sempre. As historietas dos mitos, as narrativas, Exu sempre se coloca na forma do mais fraco, do mais ludibriado, do mais explorado, sempre. Então ele nesse sentido, ele é o grande guardião, digamos, da lei divina, né? De equilíbrio na nossa existência. Geralmente as pessoas, comodamente, preferem atribuir aos outros a responsabilidade pelos próprios fracassos e sofrimentos. No mais das vezes, atribuem a causa geradora das discórdias a Exu. Eu escutei essa semana que a pombagira, que é um Exu feminino, estava causando uma desgraça na vida dela, da pessoa com o marido. Minha filha, a pombagira não vai fazer isso. Vai olhar para dentro de você, seus recalques, seus medos, e o que você está atraindo além de afinidade. Exu não vai fazer isso aí. Mas aí se atribui a Exu, né? Por incompreensão, por ignorância. Se atribui a Exu as causas geradoras das discórdias, e não as nossas próprias falhas e omissões. Esses equívocos de entendimento do que seja realmente Exu e seu trabalho favorecem a interpretação inadequada de que ele seja ambíguo, em contrário aos seus atributos divinos de promotor da ordem, da organização e da disciplina. Exu não pode ser ambíguo. Se ele é promotor da ordem, da organização, da disciplina, aonde tem disciplina, tem desorganização e uma desordem, Exu não está atuando ali. Por isso que eu digo, uma casa que não tem horário para fechar, né? Uma casa que tem concupiscência, sensualismo demais, médium bêbado, né? Mercantilismo do mediunismo, pagou, levou. Pagou, levou. Quem tem mais para fazer o trabalho não interessa. Exu não está ali. Quem está atuando então nesse Outros espíritos, com certeza, né? Através dos médios ali presentes, outros espíritos, não Exu, de fato e de direito. Conforme a cosmogonia Nagô de origem, cosmovisão Nagô, isso não sou eu que estou falando. Eu gosto de ir na origem, porque sempre tem alguém ligado a uma casa de matriz mais africana, não que nós aqui também não sejamos. Mas lá é assim, meu amigo, isso não está na cosmovisão de origem Nagô. Vai estudar os provérbios, os mitos, os Istanifá, vai te aprofundar o que é Exu, e você vai chegar à conclusão que você está equivocado. Continuando então, Exu, sendo o Senhor dos caminhos abertos, transmite o conhecimento e a sabedoria necessária à realização de um bom destino na existência humana e espiritual no plano astral. Por isso é aquele que abre os caminhos para quem recorre a ele em busca de alívio
as suas dores e sofrimentos, quando estão desorientados e confusos, sem um senso de direção. Nós não sabemos para onde vamos, nós estamos confusos, a doença está batendo na porta, a escassez, desemprego. Exu vai nos dar o direcionamento, mas nós vamos ter que dar os passos. Ele não vai caminhar por nós, ele vai nos dar o caminho, mas você tem que dar os passos. Os caminhos foram criados antes do espírito reencarnar e pertencem ao seu programa de vida, a cabaça da existência individual. Ou seja, Exu abre os caminhos, mas não dá os passos por ninguém, pois cada um deve aprender a caminhar com seus próprios pés. Logo, Exu não facilita nem prejudica. Exu não facilita nem prejudica. Ele simplesmente é o executor do destino. Doa a quem doer, o que por vezes o torna incompreendido. Exu não facilita nem prejudica. A nossa cabaça da existência, nós temos um programa de vida para ficar aqui 70, 80 anos, nessa matéria transitória. Exu vai executar isso, gente. Você pode arrumar um espírito para te levar no colo, fazer tudo por você, mas não é Exu, sabe? É outro espírito, falando da vara de entidade. Mas Exu, ele é o grande executor da cabaça da nossa existência, para o nosso próprio melhoramento. Por que é para o nosso próprio melhoramento? Porque esse programa de vida não é aleatório, não é uma punição. Nós não viemos aqui só para sofrer, como dizem por aí, que tem que sofrer para expurgar a karma, aquela coisa toda. Exu, junto, com os nossos ancestrais ilustres, com os nossos babaiguns ou mestres kármicos, aos pés de Olutumari, nosso programa de vida foi elaborado. Aonde eu vou nascer? Que raça? Qual é a localidade do planeta? Que condições econômicas, sociais, políticas, culturais? Por que eu nasci no Brasil, em Porto Lucena? Por que eu não nasci lá no Haiti, no meio da guerra? Ou no meio da febre ebola, no interior da África? Seria uma injustiça. Por que um nasce no Moinhos de Vento, loiro, de cultura judaico-cristã, os pais bem-sucedidos, imóvel próprio, e o outro nasce na vila de papeleiro, pai alcoólatra, mãe viciada em crack, praticamente não tem futuro? Por quê? Por quê? Porque é injusto? Não, gente. Porque está na cabaça da existência daquele espírito, naquele momento, passar por isso. Porque o Criador, ele é justiça, equilíbrio e amor sempre. Mas nós esquecemos que nós estamos nessa rede de sincronicidade, de causa e efeito, que é matemático. Isso vai determinar. Enquanto nós não começarmos a mudar dentro de nós algumas atitudes, nós não vamos mudar os efeitos que nós vamos colher. Porque nós não modificamos as causas geradoras desses efeitos. Efeitos esses que podem estar me trazendo sofrimento, dor, angústia, escassez, dificuldade de relacionamento, incompreensões. E cada vez eu me enredo mais. Vocês estão pegando a linha, o fio da meada, onde Exu atua? Continuando aqui. É importante salientar que as mudanças na vida dependem principalmente de cada indivíduo, que deve ter, antes de tudo, disposição para mudar. Ao se receber a orientação de uma entidade, vocês vão receber a orientação daqui a pouco, né? Ao receber a orientação de uma entidade que trabalha como Exu em um terreiro de Umbanda, certas oferendas ou preceitos recomendados promovem alterações energéticas favoráveis à ampliação da consciência. Fator indispensável para a promoção da mudança de atitudes e condutas necessárias ao reequilíbrio. Todavia, somente por meio de esforços pessoais decorre a possibilidade de se modificar e resolver definitivamente conflitos e sofrimentos, sejam eles quais forem. Ou seja, eu posso fazer uma oferenda a orixá, posso fazer um igual, uma oferenda, do bom e do melhor, até para o meu reequilíbrio energético naquele momento. Umas frutas no pé de árvore, umas flores numa cachoeira,
preceito, meu reequilíbrio energético, de alguma escassez, alguma descompensação vibratória que está no meu rio naquele momento. Mas se eu não mudar minhas atitudes, eu vou ficar oferendando e não vai acontecer nada. O efeito rebote volta tudo. É por isso, gente, eu estou com 52 anos. Se eu abrir agora as redes sociais, ali o Facebook, eu vou achar esse mesmo relato. Eu fui lá, fiz um trabalho assim, bom assado, tal, não aconteceu nada. Ah, porque o fulano, o ciclano, isso e aquilo, a pessoa se revolta. Meu filho vai fazer de novo. E vai botar a mãozinha no dinheirinho no bolso, vai pagar de novo, não vai acontecer. Porque internamente você não está te modificando para estar dentro alterar essa linha de causalidade, causa e efeito. Não muda a causa, não muda efeito. Isso aí nenhuma entidade, muito menos Exu, que é o grande guardião da lei cósmica, vai fazer. No imaginário popular, bandista, vigente, ainda, Exu é o que mais polariza a dualidade maniqueísta do bem e do mal. A gente escuta muito falar por aí, Exu faz o bem e faz o mal. Depende do momento. Isso é lorota, gente. História é lorota. Sabe? Isso não existe. O que existe é a nossa afinidade. É a gente estar com as portas abertas, né? Dentro da lei de afinidade. Tendo a capacidade de fazer um ou outro ao bel prazer, ou seja, o bem ou o mal, como se lhe convier, o que for mais vantajoso, como se fosse um despachante oportunista. Isso não tem procedência, tá? Isso é mistificação, é engodo. Não caiam nessa. Você brigou, foi traído pelo esposo, pela esposa, teve uma injustiça, foi um negócio, te passaram para trás, te traíram. Não caia nessa de fazer um mal para o outro. Agora eu vou lá, vou procurar aquilo lá que eu tenho que trabalhar com o Exu, ele vai ver só. Só dessa vez, depois eu vou na igreja rezar e peço perdão. Isso não vai adiantar. Sabe? Não é Exu. Tá, gente? Não é Exu. Ocorre que, agora eu vou pegar pesado aqui. Ocorre que sensitivos imaturos, cheios de recalques e traumas, medos e despreparo, num efeito espelho, transferem a Exu o reflexo psíquico deles mesmos. O que gostaria de fazer e não pode por imposições de convenções sociais e morais em que vivem. Ou seja, em verdade, falta-lhes o caráter necessário para ter a cobertura do genuíno Exu, pelos quais se fazem passar espíritos que não são Exu e se fazem passar como se fossem Exu. Nesse sentido, Exu perde certos atributos de origem, como Odara, aquele que é forte, bondoso e generoso, aquele que leva os pedidos das humanas criaturas até os pés do Criador. Ou seja, toda vez que você se utiliza de Exu, o que se diz que é Exu, para prejudicar o outro, por raiva, por ódio, por recalque, por vingança, para conseguir um amor forçado, não importa o motivo, que isso contraria o que é Exu, você se afasta da qualidade dele, que é Odara, que é condescendente, que é benevolente, que leva ele como grande mediador, como comunicador, leva aos pés de Olodumare os teus pedidos, e se tiver em conformidade com a capacidade da tua existência, tu é atendido, ou não. Então, gente, conforme a cosmovisão de origem Nagô, repetindo, conforme a cosmovisão de origem africana, Nagô, Queto, urbana, toda vez que a gente se utiliza de Exu para o mal, para prejudicar o outro, né? Movimentar forças, né? Movidos pelo ódio, pela vingança, pelo ressentimento, você se afasta desse epíteto maior de Exu, que é Odara, aquele que leva os nossos pedidos até o Pai. Ou seja, a tua rogativa não chega até onde tem que chegar. Ela pode chegar até espíritos que têm outro interesse e vão tentar fazer por você.
através de uma troca, através de um escambo, através de um favor, e você, para se livrar disso na segunda, terceira, quarta vez, porque isso tem um efeito pouco duradouro. Esse efeito dura pouco. Aí você cai de novo naquela, de novo você vai lá, daqui a pouco, gente, você não consegue mais sair dessa. Você cria um problema para você. Esse é o nosso recado, Exu. Temos nosso respeito com Exu, nossa gratidão a todas as entidades que dão cobertura espiritual à nossa egrégora, seu Tiriri, Pombogira Dama da Noite, seu Tranca-Rua das Almas, seu Sete da Lira. Hoje nós vamos ter uma sessão com toque de Exu e de Pombogira, então vamos poder passar tanto com Exu masculino quanto com Exu feminino. Pediria para apagar a luz, por favor.